Irmãos, a grande parte da igreja está no retiro lá em Matias Barbosa e a gente combinou e nós vamos fazer a mesma pregação que vai estar acontecendo aqui, vai estar acontecendo lá. Então, o mesmo tema para a gente continuar caminhando sobre os uns aos outros. E hoje eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NVI. Isso. A palavra do Senhor diz assim: hoje o tema da mensagem é suportando uns aos outros. Nós estamos numa série de mensagens que a gente chama de dons de mutualidade. O que é os dons de mutualidade? É todas as vezes que a Bíblia vai usar a expressão uns aos outros. Então, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. A mutualidade é aquilo que eu quero que faça comigo e que eu também vou fazer com o próximo. Então, a gente vai estudar, a maioria deles são 25 uns aos outros que a Bíblia coloca. A gente já estudou alguns e a gente vai continuar estudando, e hoje é o dia da gente estudar suportando em amor uns aos outros. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há só um corpo, há só um Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, e por meio de todos, e em todos. E em cada um de nós foi concebida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E aí a gente vai parar até aqui. Então Paulo, na verdade, ele quer tratar a unidade da igreja. Porque toda vez que eu trato uns aos outros, e suportar faz parte desse processo, eu estou trazendo a unidade. E aqui eu já expliquei a diferença entre união e unidade. União é, nós estamos unidos nesse espaço. Então pensa aí, você fez uma compra, a sua sacola está cheia de fruta, ou de tomate, batata, e aí de repente essa sacola rasga na metade do caminho para a sua casa, e aí as batatas caem. Se você estiver no morro, cada batata vai ir para um lado. Então você vai ter que sair correndo atrás daquelas batatas para recolher, e tem aquele constrangimento de que alguém vai parar para segurar a batata e não vai conseguir, você não sabe como é que você vai pegar aquela batata, e a dificuldade depois de como nós vamos levar essa batata, porque a sacola que era a união. Então elas só estavam unidas ali por causa de uma sacola. A sacola rasgou, cada um foi para um lado. A unidade não. A unidade ela está ligada num propósito. Então nós não somos unidos só por causa de estar na mesma igreja, estar no mesmo ambiente. A unidade me leva para o mesmo caminho que você. Então, se nós formos uma batata e a gente estivesse dentro dessa sacola e tivéssemos unidade, quando a sacola arrebentasse, todos nós desceríamos para o mesmo caminho, juntos, porque não é a sacola que nos une, mas é o propósito. Essa é a diferença entre união e unidade. Unidade é algo mais profundo do que me une. União, eu posso juntar um grupo, dentro do ônibus eu estou unido, se eu estiver no mesmo carro que outra pessoa, eu estou unido a ela, mas unidade tem um propósito. Então, quando a Bíblia diz unidade, manter a unidade, quer dizer manter num propósito. E Paulo vai começar esse capítulo dizendo: eu
prisioneiro no Senhor, ou escravo do Senhor. Paulo dizendo, olha, eu que sou escravo, e agora não escravo por falta de opção, é por opção. Eu sou livre, e na minha liberdade, eu escolho ser escravo do Senhor, prisioneiro. E ele vai trabalhar prisioneiro na sua graça, porque começa o seguinte, ele diz, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, qual que é a nossa vocação? Ontem eu trabalhei lá no sítio a questão de identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho uma identidade. Talvez se eu perguntar assim, quem você é? Você vai dizer, eu sou esposo ou marido de ciclano, mãe ou pai de fulano e fulano, irmão. Isso não é quem você é. Isso é sua parentela, isso é suas funções, né? A gente vindo para cá, do sítio, paramos para pedir uma informação, e o cara falou, eu sou delegado. Eu falei, eu não perguntei, moço. Eu perguntei só que caminho que eu pego, porque tem 2 caminhos. Qual que eu chego em Matias Barbosa? Ele diz, não, porque eu sou delegado e moro em Juiz de Fora. Eu falei, moço, não é essa a informação que eu quero. E ser delegado ou morar em alguma cidade não é sua identidade. Não é. Quem é você? Porque se você fala o seguinte, eu sou mãe de ciclano, Deus me livre que a vida natural aconteça, mas e se você perder seu filho, você deixa de ser quem você é? Se, sou casado com um ciclano, e se Deus não permita que aconteça, mas e seu casamento acabar com um ciclano, você deixa de ser quem você é? Então a identidade está ligada em quem eu sou, e a vocação que eu tenho. Então, quando nós entendemos a palavra, a primeira identidade que eu tenho é que quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu me torno um filho de Deus. Essa é a minha identidade. Quando Deus olha para mim, Ele não vê um qualquer, Ele não vê um pastor, Ele não vê um delegado, Ele não vê na cidade que eu moro, Ele vê o filho dele. Então, esse é um dos meus filhos. Essa é a minha primeira identidade. E aqui tem esse negócio de ser filho de quem? Na cidade dos meus avós também tem. Você é filho de quem? Eu não sou o Hudson, eu sou o Hudson, filho da Edna, neto de Geralcino, bisneto de Aurora. Então você tem que dar a descendência inteira. Apesar dessa não ser a minha identidade. Porque talvez o meu avô não foi gente boa, a minha mãe não foi gente boa, isso não quer dizer que eu não seja gente boa. Ou também não quer dizer, porque eles foram muito bons, que eu serei uma pessoa boa. Essa que é a ideia. Mas quando eu entendo que eu sou um filho de Deus, há um princípio nessa identidade. A primeira coisa é que eu sou pecador. E se eu sou pecador e sou filho de Deus, isso quer dizer que eu reconheci os meus pecados. Se eu reconheci os meus pecados, então o sangue de Cristo me lavou. Me lavou, e se eu sou filho de Deus, então agora eu permaneço a uma família espiritual, que são os meus irmãos que também foram reconhecidos como pecadores, que arrependeram dos seus pecados e que agora faz parte dessa família. Então eu faço parte de uma família local, que é os irmãos, mas eu faço parte de uma família universal, que é todos os filhos de Deus do mundo inteiro. Então seja aqui no Brasil, seja aqui da Igreja Batista da Vitória, ou de outras igrejas que professam Cristo como único suficiente Salvador. Isso quer dizer que eu tenho uma responsabilidade com os outros irmãos. Faz parte da minha identidade. Então, sendo filho de Deus, eu preciso conhecer o meu Deus e saber quem eu sou. E aí, quando eu sei quem eu sou, eu começo a entender a vocação que eu tenho. Porque vamos supor o seguinte, o que é vocação? Vocação geralmente é aquilo que você dedica a sua vida e você ama fazer, e talvez você não receba isso, mas você pagaria para fazer isso. Um exemplo mais prático, o Neymar faz o quê? Joga bola. Quando ele está de férias, o que ele faz? Joga bola. Quando ele não está jogando, ele faz o quê? Junta os amigos para jogar bola.
a vocação dele, o que ele dedicou à sua vida é jogar bola. Entende? Então, dentro dessa identidade, tem uma coisa que é característica minha. Então, no meu caso, o meu propósito, a minha vocação é cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas, não só porque eu sou pastor, porque se eu fosse enfermeiro, eu estaria cuidando de pessoas. Se eu fosse advogado, eu estaria cuidando de pessoas. Qualquer área profissional, eu poderia cuidar de pessoas. Até se eu fosse estoquista do supermercado Bahamas, eu estaria cuidando de pessoas. Porque se eu não boto os alimentos lá, não tenho o que comprar. Se não tenho o que comprar, não funciona, não vai ter comida na sua casa. Então, entender que a sua vocação é aquilo que, depois da sua identidade de filho de Deus, dentro da missão que Ele te deu, onde é que a gente se encaixa? E aí, que mais para trás Paulo vai dizer a questão da graça, que Deus concede os dons e a própria graça conforme a necessidade e a fé de cada um. Então, entendendo que eu sou filho de Deus, que eu caminho com outros filhos de Deus, e que aquilo que eu pago para fazer, aquilo que eu amo fazer é cuidar de pessoas. Então, Paulo está me chamando a atenção, dizendo, olha, eu por escolha, a minha identidade é, sou prisioneiro de Cristo. Então eu escolhi ser prisioneiro de Cristo. Quando eu me dediquei, eu entendi o amor de Deus por mim, ao mandar Cristo morrer numa cruz, esse amor me constrangeu tanto de dizer, agora a minha vida é sua e eu não vou sair daqui. Sou livre, mas eu uso a minha liberdade para ser prisioneiro de Cristo. E agora eu rogo-vos para que com vocês vivam conforme a sua vocação. Quer dizer, eu rogo-vos, filhos de Deus, para que vocês, sabendo quem vocês são, agora vocês usam a vocação que Cristo deu, que é pregar o Evangelho e manifestar o reino de Deus ao mundo, para que as coisas aconteçam. Porque deixa eu te falar, uma vida sem propósito é uma vida que não vale a pena ser vivida. O que é o propósito? Muito se fala nisso. O que é o propósito? O propósito é simplesmente um problema aonde você se incomoda demais e você vai ser a solução para aquele problema. E você vai dedicar a sua vida, os seus recursos e os seus bens para resolver aquele problema. É algo que você ama fazer e faz com naturalidade. Aí está envolvido vocação, dons e talentos. Então, tem coisa que Deus vai te dar que é dom, tem coisa que é aptidão. Você vai, no decorrer de servir a igreja e servir as pessoas, você vai aprender a fazer. Então, talvez o emprego que você tem hoje, você não entrou já sabendo. Você teve que aprender a sua função e hoje você exerce ela muito bem. Isso tem a ver com aptidão, talento. Mas tem pessoas que têm dons para variadas coisas diferentes. Então, aqui essa é a ideia do propósito. Qual que é o problema que tem no mundo que eu acho que eu consigo resolver com a minha vida? Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu entendi que tinha um problema no mundo, que é o que nós cantamos. As pessoas precisam ser salvas. Então eu falei, eu quero dedicar a minha vida a pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Eu queria salvar a vida de alguém. Então eu fiz um curso de socorrista, mas aí eu descobri que eu tenho um problema com sangue. Quando eu vejo sangue, a minha crise de nervoso é começar a rir. E no primeiro curso de socorrista que eu fiz, teve um acidente lá que era simulação. E aí eu fiquei tão nervoso que eu falei, mas esse sangue está com um cheirinho de doce. E na minha cabeça ingênua, em vez de socorrer o paciente, eu falei, não, eu preciso... E aí eu rindo demais, e o professor me analisando de longe, na doideira eu enfiei o dedo na ferida da pessoa e fiz isso aqui. Aí eu falei, é mel. Aí eu fiquei tranquilo e consegui. Aí eu pensei, se eu vou para o SAMU, não é mel, não é simulação, o sangue está jorrando de verdade. Eu falei, não dá. Aí eu falei, vou virar bombeiro. Aí depois que eu vi
que os bombeiros entram num lugar que tem chama, não sei de onde que eu tirei, que não tinha, e que também passava o processo de socorrismo. Então você tinha que entrar em lugares, em acidentes que a ferragem entrava dentro da perna das pessoas. Eu falei, vai ter sangue, também não quero. Falei, então vou trabalhar com... Qualquer área que eu tinha sangue. Eu falei, gente, não tem uma área que dá para cuidar dos outros sem sangue, não. Eu falei, então vou... Entendendo aquilo, eu falei, vou cuidar de pessoas. Pronto. E aí veio a necessidade do Evangelho, e eu entendi que Cristo estava me chamando para dedicar a minha vida ao Evangelho, e assim a fiz. Então eu entendi que pessoas estavam indo para o inferno. Esse é um problema gigantesco. E não só um problema desse mundo, mas um problema eterno. Porque elas vão passar a eternidade no inferno. E eu posso dedicar minha vida para resolver esse problema. Pensei em ser policial, mas sou folgado o suficiente para não poder ser um policial. Cheguei a fazer a prova, mas eu pensei, se me der uma carteirinha, uma arma, não vai ser legal, e me dá o poder de abordar as pessoas, eu vou abordar todo mundo. Olhou para mim de cara feia, mão na parede, por favor, abordagem. Riu para mim, eu não gostei do sorriso, mão na parede, por favor. Então eu falei, não dá certo também. E aí, no evangelho, no pastoreio, eu entendi que eu podia cuidar de pessoas, dedicar a minha vida, e faço aquilo que eu amo, da melhor forma que eu posso, e dediquei a aprender isso, e a viver isso, e quero fazer isso pro restante da minha vida. E no dia que eu não estiver à frente de uma igreja pastoreando, eu ainda vou continuar cuidando de pessoas. Porque é aqui que está a chave do propósito. Não é o seu cargo que define o propósito. Não é porque eu sou pastor que eu cuido de pessoas. É porque eu amo cuidar de pessoas que eu me tornei um pastor. Essa é a ideia. É porque eu amo essa questão. Aí o pessoal fala assim, a gente tem problema. Eu amo problema. Porque quando você resolve um problema, você abençoa alguém. Toda vez que alguém tem um problema resolvido, você alivia a carga de alguém. Simples. A gente levanta de manhã para resolver problema. Então pronto. Se eu puder usar a palavra para ajudar a pessoa a resolver um problema, ou ajudar a pessoa através da palavra a entender e a compreender algo da vida dela, eu realizei. A diferença para mim entre o meu dia ser um dia produtivo e lucrativo é o seguinte: um comerciante, ele encerra o dia dele, fecha o caixa e ele calcula o quanto que ele teve de lucro. Eu chego em casa, analiso o meu dia e a única oração que eu faço é: Deus, obrigado, porque hoje eu pude abençoar a vida de alguém, seja com uma palavra, com uma oração, ou simplesmente com um abraço. Então, o meu dia é medido por quantas pessoas eu posso abençoar no dia. Se foi muitas pessoas, eu falo, que dia maravilhoso. Se foi uma pessoa, o dia está perfeito, porque a Bíblia diz que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Então essa é a ideia. Eu não preciso do meu cargo para fazer isso. Qualquer outra profissão, entendendo que o meu propósito e a minha vocação é cuidar de gente, eu agiria da mesma forma. Simples. Se eu fosse o frentista do posto, ir trabalhar com um sorriso no rosto, sendo educado, botando gasolina e álcool no carro do povo, eu saberia que eu estava resolvendo o problema de alguém e abençoando alguém. Essa é a ideia quando eu entendo o que é vocação. É algo que eu amo fazer e eu faço, sem cargo ou com cargo. O cargo vai ser só um acréscimo para mim poder fazer aquilo que eu já faço. E geralmente é algo que a gente já faz e a gente nem percebe. Então Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo. Um dia eu fui prisioneiro da lei. Agora, na minha liberdade, eu escolho ser prisioneiro de Cristo. E rogo-vos para que cada irmão viva a sua vocação. Porque vivendo a sua vocação, a gente vai conseguir fazer o evangelho crescer. E a gente vai ter unidade. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte. Bota aí, Zé, por favor. Versículo 2. Sejam completamente humildes, dóceis
e sejam pacientes. E aqui que está a chave de tudo, porque sejam completamente humildes. E para ser humilde, eu preciso saber quem eu sou. Porque humildade é saber reconhecer os seus limites e as suas qualidades. Já falei isso a última vez que eu preguei e vou repetir. Às vezes a gente ouve uma pessoa falando assim, eu sou bom nisso, nisso, nisso. A gente fala, arrogante. Não, às vezes ela é boa nisso, nisso, nisso. E aí ela fala, eu não sou boa nisso, nisso, nisso. O problema é quando eu falo assim, eu faço isso, e aí você vê que a fala da pessoa é uma fala de querer se amostrar. Aí é arrogância. Mas saber aquilo que você é bom, saber aquilo que você é ruim, saber as suas qualidades e os seus defeitos, isso chama autoconhecimento e faz parte da sua identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu maneiro o tratar com o outro. Porque, lembra, a minha primeira parte da minha identidade é filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, é porque eu reconheci os meus pecados. Se eu reconheci os meus pecados, é porque eu sei que eu sou pecador. Então, se eu sei que eu sou pecador, eu estou lidando com outro pecador. Então, ao lidar com outro pecador, eu preciso ser humilde, de entender uma coisa que não é bíblica, mas é um ditado popular e que de fato funciona, de que o mundo gira. Então, hoje, talvez eu esteja estendendo a mão para alguém, mas amanhã aquela pessoa pode estar estendendo a mão para mim. E por isso eu não posso me achar superior e nem inferior a ninguém. Isso é um padrão do sistema humano. No céu não vai ter os cargos, no céu vai ter Deus, Rei Supremo, a Trindade ali, e todos nós vamos ter um cargo apenas. Filhos de Deus. Não importa se você teve 40 anos no Evangelho, se você converteu antes de morrer, quando chegar no céu, o único cargo que nós vamos ter é ser filhos de Deus. Igualdade. E talvez é o único lugar, de fato, que a gente vai ser todos iguais nessa forma. Então eu preciso ser humilde, porque hoje talvez eu esteja sendo ajudado, mas para amanhã eu ajudar. Talvez hoje eu estou sendo o abençoador, mas amanhã eu vou ser o abençoado. E a gente esquece o seguinte, alguns milagres que nós oramos, Deus vai usar o outro para ser um milagre na nossa vida. Você está com doença, Deus pode te curar? Pode. Mas Deus pode usar o médico para te curar também, e isso não tira a sua fé e nem a necessidade da oração. Está com as contas em dívida lá, está devendo. Ai, Senhor, manda dinheiro para pagar minhas contas. Eu já vi isso, mas isso não existe. Deus não vai mandar dinheiro celestial para você. Ele vai usar alguém que vai vir ou pagar suas contas, ou vai mandar um dinheiro para você, mas isso vai sair de uma outra pessoa. Ah, Senhor, abre uma porta de emprego. O Senhor vai abrir alguém que vai lembrar de você, ou que tem uma oportunidade, que vai compartilhar com você e vai abrir essa porta de emprego. Então, todos os milagres, ou vou melhorar, a maioria dos milagres do Senhor, Deus usa outras pessoas para ser a resposta da nossa oração. É por isso que eu preciso ser humilde, porque independente da minha condição financeira, social, talvez você é a resposta da minha oração. E aí, de uma outra forma também, a gente não pode desejar dos outros mais do que eles podem dar. Às vezes eu tenho um nível muito grande de comprometimento, mas o outro não tem. E aí vem a segunda coisa que o texto vai colocar para a gente, que é: sejam humildes e dóceis e tenham paciência. Nem tudo se resolve na brutalidade, nem tudo se resolve no chacoalhão. Minha mãe tinha uma mania de, quando ela falava devagarzinho assim: para, meu filho. Ela começava com um sorriso de gente psicopata, que ela dava um sorriso assim e falava assim: para. Aí a gente continuava, porque ela estava rindo. Aí ela chegava no ouvidinho e falava assim: para, por favor. Aí a gente continuava pulando. Na terceira vez ela pegava no braço da gente assim, trazia,
quase que ia arrancar sangue assim, chegava no ouvido e falava, para, que se você não parar, eu vou te arrebentar. Aí ela estava rindo, a gente continuava. Na quarta vez ela falava assim, Hudson, vamos no banheiro? Aí era o sinal que eu já sabia, falei, Aí no banheiro, toda a doçura dela já tinha ido embora. Que ela me levava para o banheiro e falava assim, vem cá me acompanhar aqui. Eu falava, ela vem, vamos no banheiro com a mamãe? Eu falei, não precisa não. Ela sentava no vaso, abaixava as calças, tapa na minha bunda, depois sentava comigo e falava, por que você está apanhando? Eu falei, porque a senhora mandou eu parar e eu não parei. Ela falou, parabéns, vai continuar? Eu falei, não. E o restante do lugar que eu estava, eu era um menino anjo. Falava nada, era educado, toda a população parava, era uma coisa maravilhosa. Eu transformava da água para o vinho. E às vezes a gente acha que ser grosso, e aí entenda uma coisa, irmão, sinceridade sem tato é grosseria. Ah, eu sou sincero, pastor, eu gosto da verdade, eu falo a verdade. Irmão, a gente tem que ter cuidado e humildade até da forma que a gente se expressa, para a gente não ofender o irmão. Nos momentos da briga, e principalmente com as pessoas que nós amamos, às vezes no momento ápice da briga, a gente fala coisas que é só para ofender, que não tem nada a ver com o problema. O problema é mínimo, mas a discussão vai crescendo, que traz coisa que não tem nada a ver com aquele problema e fala só para ofender. E às vezes uma palavra mal falada é uma palavra que não tem como voltar mais. A pessoa recebe aquilo, leva aquilo para o coração e ela toma aquilo como verdade. E você se arrependeu daquilo que ter falado. E você falou só no momento de ira. Por isso que Paulo está dizendo, olha, sejam humildes e dóceis. A Bíblia vai dizer, seja tardio para irar. Ah, pastor, nunca vai irar? Não, irmão, o problema não é irar. Não tem como a gente viver nessa vida, dirigir um trânsito muito doido. Eu ainda estou tentando entender como é que funciona essa avenida aqui de baixo, aqui de Juiz de Fora, porque uma hora é contramão, entra para não sei o quê, vira estacionamento, sai daqui, vira para lá. Eu não entendi esse negócio ainda. Vira pista de caminhada, é uma bagunça. Não tem como ficar ação com um negócio daquele. Então, não é que você não vai se irar e que você não pode se irar. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Ira, Jesus irou, Jesus pega um chicote, quebra tudo no templo, dá chicotada na galera, mas em momento nenhum ele ofende alguém ali com aquela ação. Em momento nenhum ele dá uma palavra malfarada que é para ferir o coração de alguém. Então por isso que a Bíblia diz, sejam dóceis. Isso é um fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, longanimidade. O que é longanimidade? É ser tardio para se irar. Tardio. Né? Aquela pessoa que você fala, não se estressa com nada. Estressa. Só que a pessoa é tardio. E o problema dessas pessoas tardias também é quando estoura, já não é mais paciente. Aí fala coisas que não deve ser falado. Aí também guarda tudo em vez de conversar e decidir na humildade e na doçura. Então, eu tive um pastor que, quando ele me chamava no gabinete, ele me chamava de filhinho, eu já tremia as pernas. Quando ele me ligava e falava assim, filhinho, vem cá. Eu falava, não quero ir não. Quando ele falava assim, filho, vem cá. E aí eu ia tranquilo, mas filhinho, eu sabia que ele ia me sentar na cadeira, ele ia me passar um sabão, e ele ia rir para mim, numa doçura, com um tom de voz, mas aquela palavra doía muito mais se ele me corrigisse de uma forma mais branda. Então essa é a ideia, a doçura, a gente tem acesso ao coração das pessoas. E a Bíblia diz, seja paciente. Irmãos, nem todo mundo na igreja nasceu de novo. Ah, pastor, mas a nossa igreja não tem crentes novos. Tudo bem, irmão, mas nem todo mundo que está aqui 10, 20 anos, de fato, nasceu de novo. E aí só dá para arrancar fruto do Espírito de quem nasceu de novo. Se a pessoa não nasceu de novo, não adianta eu pedir aquilo que é o fruto do Espírito, porque ela não fez o primeiro passo, que é nascer de novo. Então eu preciso ter paciência com essa pessoa, para entender que a gente vai ter que caminhar 2, 3, 4, 5 milhas com ela, para que ela entenda uma coisa que os outros já entenderam. Simples assim. Só que isso dá trabalho. E aí que vem a ira,
E aí que vem a gente chegando de voadora nos outros, e a ideia não é essa. Então a ideia, por isso que Paulo, depois de dizer o seguinte, sejam humildes, dóceis e sejam pacientes, aí ele fala, suportando uns aos outros com amor. Porque deixa eu te falar, a coisa que a gente mais faz dentro da nossa casa é suportar. Já parou para pensar nisso? Quando as mulheres casam com o marido, eu já ouvi isso muito. A mulher vira para o marido e fala, eu não sou sua mãe para aguentar suas coisas. Por quê? No âmbito familiar, a gente aprende a suportar as doideiras um do outro. Então você aprende quando o outro acorda virado no giraia, você já sabe que o outro já acorda feliz e um acorda bravo. Então quem é da casa já está acostumado e paciente para saber, esse aqui a gente brinca, esse aqui só depois que tomar café, e esse aqui só 3 dias de sono. Pronto. Né? As mães com as crianças pequenas já chegam e falam assim, mexe com ele hoje não, que está virado no giraia. Aí você olha para a criança e fala, oi. O que eu falei, oi? Mas eu não gosto do oi. Então quer dizer, a mãe conhece, o pai conhece, e já sabe como lidar, já sabe como suportar aquele momento. Mas quem está de fora não sabe. Se você vê uma criança passando no supermercado, deitando no chão, enrolando, você fala, meu filho nunca vai fazer aquilo. Até ele passar pelo danoninho, que você não quer comprar. Aí joga e a gente tem aquela questão, mas os pais aprendem a lidar com a característica. Dentro da igreja é a mesma coisa. Suportai-vos em amor. Não é no sentimento. Lembra, eu já separei, amor é ação. Quando a pessoa estiver insuportável, o que você tem que fazer? Amar ela. Pronto. Ah, pastor, mas é difícil. É por isso que é suportar. Enquanto você está bonzinho, gente boa, alegre, feliz, é muito fácil te amar. Agora, quando você está virado no giraia, eu preciso te suportar em amor. É porque eu quero te suportar? Não. É porque Cristo me amou, eu lembrei da minha vocação, e aí, amor é te acolher, eu vou te acolher. Um exemplo, a gente está lá no acampamento, irmãos, eu não tenho problema de não dormir, eu não tenho problema de acordar cedo, apesar de não gostar, mas eu tenho um problema. Não me acorde fazendo zoada. Que eu já acordo virado no giraia. Aí estou lá, já deitei tarde e tal. Aí alguém, e eu sempre durmo com o olho aberto e outro fechado. Alguém fala assim, vamos acordar o pastor. Blá, 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 na janela. Aí abriram a porta, eu já de olho aberto, mas continuei deitado. É porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu só olhando para a cara da pessoa assim. Naquele momento, você acha o que passou na minha mente? Anjo, quebra a perna dessa pessoa, cala a boca dele. Pode tomar que deu uma caganeira nesse... tupa o vaso, passa vergonha. E eu só olhando para a pessoa dizendo... já acabou? Ah, não sei o que. Eu falei... quem? A pessoa, quem que é? Igual mim pequeno. Falei, quem te perguntou? Falei, então dá licença para mim trocar de roupa e acordar. Pronto. Então, é nessas horas que a gente olha para o amor de Cristo e fala, ai, aquele pecador tem que amar. E se ama com a ação. Poderia levantar e dar show? Poderia. E aí eu estragar o dia da pessoa, estragar o meu dia, porque a pessoa não sabe conviver comigo, então ela não sabe que eu não gosto de ser acordado cedo. Ela foi numa brincadeira. O problema é que tem brincadeira que você provoca um lado da pessoa não muito legal. E até para isso eu preciso conviver e suportar. Para quando a pessoa despertar o meu lado não legal, eu lembrar. Vocação, humilde, dócil, paciente. Vou matar, não vou matar. Vou orar, Senhor, abençoa, abençoa e tal. Essa é a ideia. Então, quando eu suporto em amor, é nada mais, nada menos do que a gente faz todos os dias na nossa casa. A diferença é que isso já virou tão rotineiro que na nossa casa, às vezes a gente estressa um com os outros. Mas você já acostumou. Ah, fulano deixa a toalha todo dia em cima da cama. Não adianta falar. Já faz isso já. Espalha a roupa pela casa. Ah, não adianta. Já falou.
Falou uma vez, resolveu? Não. Falou duas, resolveu? Não. Falou três, resolveu? Não. Então, resolvido está. Entende? É problema de caráter? Não. Então tá, fica tranquilo, seja paciente. Uma hora aprende, vai para o exército e aprende a arrumar a cama e guardar as coisas. Uma hora a vida vem e ensina porque não quis aprender em casa. Essa ideia precisa ser dentro da igreja. Suportar em amor. É olhar para o irmão e dizer, eu não estou aguentando olhar para a sua cara hoje, mas me dá um abraço aqui. Eu não estou querendo ficar perto de você, mas eu vou ficar perto de você. E o suporte também não é só nessa parte de suportar, em questão de aguentar a pessoa, mas suportar a pessoa nas dificuldades dela. Sabe qual que é o problema da igreja? É que às vezes a gente tem preconceito com as pessoas sem saber a história delas. Quando eu descubro a história das pessoas, eu descubro porque as pessoas são de uma determinada forma. Tem uma pessoa que eu convivo, que a pessoa teve um histórico de vida horrível. E aí, a forma dela tem de chamar a atenção é sempre te alfinetando. A pessoa está sempre te alfinetando. E aquilo talhava meu sangue. Porque ela nunca falava uma coisa boa, só alfinetando. Ninguém é bom, todo mundo é ruim. Eu falei, que pessoa miserável. Aí eu falei, senta aqui, como é que é a sua história? Pastor, perdi meu pai, perdi minha mãe, fui criado 9 irmãos, virei doméstica muito cedo, não sei o que, sofri abuso, eu falei, tá. Toda vez que a pessoa vem e começa a alfinetar, eu vou lá e dou um beijo, dou um abraço e falo, dá um abraço aqui. Eu amo você demais. A pessoa não sabe o que falar. Por quê? Não está acostumado com isso. Mas eu só consegui suportar ela nesse ponto porque eu entendi a história. Então, é sentar com as pessoas e entender a história das pessoas para a gente conseguir suportar elas e ajudar elas em alguma coisa que elas não conseguiram ainda. Aqui que diz, afinal de contas, se você não consegue me suportar, como é que a gente vai passar a eternidade juntos? Já ouvi muito isso, pastor, não suporto a cara de fulano aqui da igreja. Aí eu falei, então como é que você vai para o céu? Porque na igreja a gente se encontra nos cultos, em algumas reuniões. No céu vai ser a eternidade inteira você olhando para a cara dessa pessoa. Então é melhor você aprender a amar ela aqui, tirar esse ranço do seu coração. E tem irmão que gosta e ainda anda com uma blusa escrito ranço. E tem orgulho disso. Escrever assim, tenho ranço. E se acha a pessoa mais genial, mais despojada. Eu falo, você é um tolo, devia andar com a cabeça assim, escrito tolo. Porque ranço. Não, aprenda a amar a pessoa. E como é que eu aprendo a amar a pessoa? Primeira coisa, entendendo, nós fazemos parte do mesmo corpo. E aí Paulo vai dizer, gente, é o mesmo corpo, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, que trabalha em nós, por nós e no meio de nós. É o mesmo Deus Pai, então nós somos irmãos. Se somos irmãos, uma característica de um irmão com o outro é o cuidado. Quando Caim mata Abel, Deus vira para ele e fala assim, cadê seu irmão? O abusado responde da seguinte maneira, eu sou responsável pelo meu irmão? Se eu fosse Deus naquela hora, eu mandava um raio na cara dele, falava, você matou o cara, e você ainda me pergunta isso. Claro que nós somos. Já viu a ideia do filho mais velho? O que o filho mais velho faz com os mais novos? Bate? Não, irmão, não é isso não. Cuida. Qual que é o problema? Eu sou, lá em casa, somos 4. Então, qual que é a pressão do filho mais velho? O filho mais velho tem que ser o bom de escola, tem que ser o exemplo para os mais novos, tem que ser o cara que vai cuidar. Então, quando os pais não estão, ele é o responsável pelos outros. Às vezes, dependendo da situação, é ele que vai ter que disciplinar. Aí, de alguma forma, é o mais cuidadoso ali, porque, não pode dar banho na criança se a água não estiver morninha.
Ai, tem que trocar a fralda toda hora. Aí o bico caiu no chão, vamos ferver 30 minutos o bico da criança para botar na boca. Aí vem o segundo filho. Ah, menino tá sujo. Bota no tanque mesmo, lava o bumbum dele no tanque, tá tudo certo. O bico caiu, 3 minutos, ó, já enfia na boca da criança. E aí tá, porque já tem a experiência. Aí vem o caçula falando, não, é o último, ah, que bonitinho. Aí volta de novo, e aí, resultado, o filho do meio sempre é o largado. Você é filho do meio? Aceita isso, fica tranquilo. Jesus te ama, sua mãe também, seu pai também, mas você é o largado. Porque o mais velho carrega a responsabilidade de ser, fora da ausência dos pais, aquele que vai cuidar, aquele que vai proteger. Então, vocês veem eu falando muito dos meus irmãos, porque eu fiz uma promessa para minha mãe, dizendo, pode ir, dona Edna, que nenhum filho seu vai virar vagabundo. Ela já me ensinou, sendo o mais velho, apesar de não ser o mais velho de idade, mas o mais velho de cuidado, a responsabilidade que eu tinha de ensinar o exemplo e dar o exemplo para os mais novos. E na ausência da minha mãe, eu sou responsável pelos meus irmãos. A Bíblia e o reino de Deus é a mesma forma. Os irmãos mais velhos são responsáveis pelos mais novos. E é por isso que eu preciso suportar. Aí, ia namorar, o que você fazia? Levava o irmãozinho mais novo. Ia sair para algum lugar? Só vai se levar o mais novo. Essa é a ideia. Porque a gente precisa entender o seguinte, quando uma pessoa chega aqui na igreja, ela depende 100% da igreja. 100%. Ela não sabe por que a gente fala amém, ela não sabe por que a gente dizima, ela não sabe por que do nada a gente levanta e senta, ela não sabe nada. É o irmão mais velho que vai pegar pela mão e vai ensinar, até que chega a um ponto que a igreja depende 100% da pessoa. Que agora a pessoa que vai servir a igreja vai colocar os seus dons e talentos, recursos, e por aí vai. Então essa ideia de ser, eu preciso aprender a te amar, mesmo que eu não goste de você. Amar, já falei isso aqui na igreja, gostar é afinidade, amar é prática, amar é ação. Ponto. Quando alguém diz eu te amo, não está falando de sentimento, porque senão você vai ter o seguinte, ah, eu te amo. Falou eu te amo para alguém, ouviu o seguinte, o que você quer, já entendeu que não é sentimento. É sempre uma troca. E no reino de Deus não há troca. Eu preciso te amar porque Cristo me amou. Eu preciso te perdoar porque Cristo me perdoou. Eu preciso ter paciência com você, apesar de querer dar uma cadeirada na sua cabeça de vez em quando, porque Cristo tem paciência comigo. Imagine se Cristo não suportasse a mim e a você, irmão. Já parou para pensar nisso? Se Cristo virasse assim, hoje eu não suporto fulano, você estava lascado. Cristo é tão suportador da gente que ele diz o seguinte, as minhas misericórdias se renovarão a cada manhã. E aí o texto vai dizer, esse é o fator de nós não sermos consumidos. Deus é tolerante com a gente por 24 horas, estressa ele 24 horas e fala, dorme, você dormiu, acordou, as misericórdias se renovaram. E se ele é assim comigo, eu preciso ser assim com você. Aguentar você na sua chatice, porque quem não é chato? Já parou para pensar nisso? Quem não é chato? Todo mundo aqui tem uma chatice. Todo mundo aqui tem uma mania. E se você não contar, saber o outro uma mania, você não vai saber. Cada casa aqui opera de um jeito. Eu estou ficando na casa do Paulinho, e aí eu nunca entendi porque eu chegava no banheiro e tinha 3 toalhas. 3 toalhas penduradas. Eu falava, gente, mas geralmente só tem a toalha de rosto, né? Aí um dia eu conversando com o Paulinho, eu fui numa toalha do meio, ele, não! Aí eu fui na outra. Sabe onde é que eu enxuguei minha boca, Jailson? Aí eu descobri por que tinha 3 toalhas. A primeira era para secar a boca, a mão e tal, que era a toalha de rosto. A segunda é para o pé. Aí eu enfiei a boca lá. Aí ele, não! Aí eu fui na terceira. A terceira era pano de chão. Eu falei, lá em casa não era assim não.
Só tinha toalha de mão mesmo, não tinha um pano de chão. O pano de chão ficava no chão. Aí que eu fui entender, que aí você pega o pano antes de entrar no box, bota lá, aí você toma seu banho, sai, o pano está aqui, você volta o pano para secar lá. Só que é igual a toalha. Ninguém me contou, eu passei pano de chão na boca. É maravilhoso isso. Então entenda essa questão de que você tem manias, você tem chatice. Ah, eu não como isso, ah, eu não como aquilo, ah, não sei o quê, ah, se fizer assim eu não gosto. E aí retiro espiritual é a melhor coisa do mundo. Porque você junta um monte de gente que tem 50 manias, bota todo mundo numa casa que não é de ninguém e diz, agora nós vamos conviver 4 dias juntos. Quem acorda feliz vai acordar com quem acorda virado no giraia. Vai ter gente barulhando. Você que gosta de dormir com tudo apagado, vai ter uma luz na sua cara do nada. Ah, eu gosto de dormir em silêncio. Vai ter gente conversando do nada e gritando do nada. Ah, eu não gosto de dormir do lado de gente roncando. Ah, essa igreja canta dormindo, irmão. Nossa Deus. O pessoal é sincronizado. Não dá nem para ter um tempo de cochilo, assim, sincronizado. Então você tem que entrar. Naquele momento a gente vai suportar uns aos outros. É uma criança que quer ir na piscina, o outro não quer, um que quer jogar bola, o outro não quer, um que quer não sei o que, o outro que não quer, é um que gosta da comida não sei o que, mas aí a comida tem cebola, a briga da cebola é eterna. Ah, eu gosto de cebola, não gosto de cebola, aí bota a cebola aqui, aí não vou comer porque tem cebola, aí um fala, é só tirar a cebola. Não, mas fica o gosto da cebola, não sei o que. Aí chega uma pessoa cozinheira do nada e fala, ah, tem cebola no arroz porque eu bati. Aí ninguém come o arroz, é um negócio muito doido. Mas fica lá. Chega no 4º dia, fala, sobrevivemos. E no céu vai ser a mesma coisa. A diferença é que no céu, pela graça e a misericórdia de Deus, não vai ter pecados. Então eu vou conseguir conviver com você pela maravilhosa graça do Senhor eternamente. Mas eu vou ter que conviver com você. Então, aprenda a conviver com as pessoas aqui, entendendo que o mesmo sangue que te lavou cada um que está aqui nesse local. O mesmo Deus que eu chamo de Pai, é o que cada um chama aqui. Um dia, num ônibus, um pastor batista foi fazer gracinha com um presbiteriano. E aí o presbiteriano deu uma resposta nele que eu falei, depois dessa eu ia até dormir. Que ele falou assim, você é pastor presbiteriano? O irmão falou, sou. Aí ele, então você chama Deus de, você é primo. Ele falou assim, então você é primo. Aí o pastor presbiteriano olhou na cara dele e falou o seguinte, se você chama Deus de tio, eu chamo ele de pai. Eu falei, vamos dormir, pastor, tá tarde. Vamos lá para o fundo, tem lugar para o senhor no ônibus, vamos, não precisava dessa. Que essa ideia de que é o mesmo Deus, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O mesmo Espírito que transforma a minha vida, transforma a sua vida. Mas por que o mesmo Espírito que está em mim e você não trabalha na nossa vida da mesma forma? Porque nós somos diferentes. E o problema é que a gente gosta de celebrar as indiferenças. Eu não gosto disso, então vamos criar uma bagunça nas coisas que nós não gostamos. E nós esquecemos de celebrar aquilo que nós somos iguais. Porque na verdade, só há relacionamento e só há amor na igualdade. Esse negócio de que os opostos se atraem, pode até se atrair, mas só os iguais permanecem juntos. Conhece uma pessoa, começa um namoro, geralmente é gostar de ir no cinema junto. E eu gosto de ir no cinema, gente. Então, se eu for no cinema, eu vou ver 2 filmes seguidos. Para que eu vou me relacionar com alguém que não gosta de ver filme? Vai dar muito certo. Lógico que não. Então a ideia é, para que eu vou celebrar a indiferença se eu posso celebrar a igualdade? E às vezes na igreja a gente prioriza as indiferenças em vez da igualdade. E a igualdade é, todo mundo que está aqui é pecador. Todo mundo que está aqui erra. Todo mundo que está aqui luta contra algo. Todo mundo que está aqui em algum momento pode cair em pecado e ser um escândalo. Então, se todo mundo que está aqui tem esses erros, tem uma coisa que nos liga. O sangue de Jesus foi derramado para todos que estão aqui. A diferença é se você vai aceitar esse sangue, o perdão que o sangue traz, ou não. Mas o sangue foi derramado
Para que eu vou ficar discutindo se tem cebola ou sem cebola, se eu posso agradecer porque tem comida? Entende? Aí quem gosta de cebola, come com muita cebola. Quem não gosta, não come cebola. Simples. Mas vamos agradecer porque nós estamos juntos em volta de uma mesa que tem comida. Muita gente não tem isso para reclamar. Tem gente que não reclama de cebola porque nunca experimentou uma cebola. Não tem condições de ter uma cebola. Então, a forma de olhar precisa mudar. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito que trabalha por nós, em nós e no meio de nós. É isso que o texto fala. Por isso precisamos ser humildes, dóceis, pacientes, para que a gente possa suportar uns aos outros. Irmão, você já suportou seus filhos, você ainda suporta. Então dá para suportar os da igreja. Você já suportou sua sogra, meu querido. Dá para caminhar, fica tranquilo, dá. Você já suportou seus vizinhos insuportáveis. Conseguiu vencer, então dá para a gente caminhar. O evangelho é mais simples do que pode. Pastor, mas eu não consigo. Então começa a orar, porque o problema não está no outro, o problema está em você. O seu coração precisa mudar. Cristo precisa implantar amor dentro do seu coração, porque algo de errado está com você, e não com a palavra, e não com o outro. Porque a palavra diz, é possível. Se não fosse possível, não estaria na Bíblia dizendo, suportai-vos. E não é opcional, dizendo, se a pessoa for muito legal, gostar das mesmas coisas que você, concordar com você, aí você suporta. Não, a palavra é suportai-vos uns aos outros. É uma ordem, é imperativo, está mandando a gente fazer. Então, se você não faz, você está desobedecendo a palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Fica de pé no seu lugar aí. Eu queria que nesse momento você pensasse numa pessoa chata. Pensa numa pessoa chata. Agora eu fiquei preocupado ali. A Aline olhou para o Francis. Eu falei, nossa, criamos uma briga de casal agora. Não, e você vê que foi um chegando perto do outro e ele dizendo assim, vem cá também. Juntamos. Então pensa numa pessoa chata. Pronto. Você vai orar por essa pessoa. E eu quero te chamar a um compromisso de não só orar por essa pessoa, hoje, nesse momento que nós vamos orar, mas orar por ela durante a semana inteira. E se você chegar à conclusão que você não consegue amar essa pessoa e caminhar com essa pessoa, suportando ela em amor, você vai orar mais por ela todos os dias, até você conseguir amar. Porque amar é ação, não é fala, não é. E uma coisa que eu aprendi, a Bíblia manda a gente orar pelos inimigos. Então, se a Bíblia manda orar pelos inimigos e abençoar a vida deles, quando a gente começa a orar demais pelas pessoas, a gente cria um amor por elas. Descubra a história delas. Chega e fala assim, senta aqui, me conta a sua história. Porque, por algum motivo, ela é chata desse jeito. Nem que você chegue à conclusão de que é chato, que é chato. Mas se for chato, que é chato, você tem que amar do mesmo jeito. Então, ore por essa pessoa nesse momento. Abençoa a vida dela, a família dela, os sonhos dela. Pode falar com Deus aí, a pessoa que você pensou, apresenta ela diante do Senhor aí. Pode ser da igreja, pode ser fora da igreja, mas se é uma pessoa chata, é uma pessoa que você convive com ela. Pai, nós estamos diante do Senhor com um desafio de cumprir a Tua palavra. É algo tão simples, mas tão dificultoso, Pai. Muitas vezes nós não somos humildes, nós não somos pacientes, nós não somos dóceis, Pai.
E muitas vezes nós somos essas três coisas, Senhor, com pessoas que nós amamos muito. Pessoas da nossa casa, Pai. Pessoas que convivem com a gente todo dia ali, debaixo do mesmo teto. E às vezes também nós não conseguimos suportar uns aos outros em amor, Pai, dentro da Tua casa. Mas a Tua palavra diz que aqueles que entregaram a vida ao Senhor, o Senhor deu os poder de ser chamados de filhos do Senhor. Então, de alguma forma, nós participamos de uma família espiritual, Senhor. E eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso suportar ele em amor. Então, Pai, os nomes que foram te apresentados e que foram pensados, o Senhor conhece e sabe o que nós pensamos. Nos ensina a amar essas pessoas, Pai. Nos ensina a caminhar 2, 3 milhas com ela, Pai, em nome de Jesus. Nos dê oportunidades para descobrir a história das pessoas, porque talvez a chatice dessas pessoas é só a forma delas se defenderem, Pai. Que a nossa igreja seja reconhecida pelo amor. Primeiramente, o amor ao Senhor, Pai. E segundo, o amor uns aos outros. A Tua palavra diz que é assim que nós seríamos conhecidos como discípulos do Senhor. Então não nos deixe como só ouvintes, mas que sejamos praticantes desse amor, Pai, uns para com os outros. Que a gente não só aguente o outro, mas que a gente suporte o outro nos momentos da dor, no momento da tristeza, no momento da dificuldade, seja ela qual for, que possamos ser a base uns dos outros, e que cada membro dessa igreja, cada irmão, possa saber que tem uma igreja e outros irmãos para contarem. Que se todo mundo lá fora abandonar, Pai, nós como família do Senhor, não vamos abandonar, Pai. Que nós sejamos a resposta da oração dos irmãos, Pai. Que o Senhor nos use para trazer consolo, paz, esperança, ânimo para aquelas pessoas que estão precisando, Senhor. Quebra nosso coração, Pai, todo o orgulho. Quebra o orgulho da igreja, Pai. Que sejamos humildes. Quebra a falta de impaciência. Ó Deus, a ansiedade dos nossos corações de querer que tudo se transforme de um dia para o outro. O Senhor não criou a terra e toda a sua plenitude de uma hora para outra. O Senhor demorou um tempo para isso. Então tira essa pressa do coração, Pai. A gente querer que as pessoas sejam aquilo que nós esperamos que elas sejam. Mas coloca no nosso coração os sonhos que o Senhor tem para essas pessoas, Pai. Para que a gente trabalhe junto com o Senhor, para que elas sejam aquilo que o Senhor sonhou que elas fossem, Pai. Em nome de Jesus. Deus, tira toda a ira do nosso coração. Nos ensina a abrir a nossa boca, e para que da nossa boca saia palavras doces, Pai. Que da nossa boca saia palavras mansas, que vai trazer calmaria e não agitação. No nome de Jesus. E que cada um nessa igreja, Pai, cuide e seja cuidado por outros irmãos. No nome de Jesus, Pai, que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe esses 2 dias de descanso. Se você for trabalhar a segunda, que Deus abençoe o seu trabalho. Que te dê uma semana extraordinária no nome de Jesus. E não saia daqui sem, no mínimo, abençoar a semana de 50 pessoas. Deus abençoe no nome de Jesus. Vão em paz.